nome é Diego Bragança de Moura, eu sou bacharel em História e licenciatura pela Universidade Federal do Pará. Sou especialista em Educação para Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana pelo IFPA, especialista em Psicopedagogia Institucional. Sou do município de Cachoeira do Arari, onde desenvolvo pesquisa sobre a história, a fundação do Museu do Marajó e do Padre Giovanni Galo, sobre as histórias e culturas, contribuições culturais e a própria história do negro no Museu do Marajó, suas presenças e ausências, tanto na exposição permanente do Museu do Marajó, como em toda a sociedade. Quando busquei desenvolver a pesquisa sobre o negro em exposição no Museu do Marajó, o meu objetivo, além de fazer a construção dessa história, apresentar as manifestações culturais, sociais do negro para a sociedade marajoara, eu tentei buscar também identificar da onde surgiram algumas teorias, teses preconceituosas contra o negro, a sua presença, as suas histórias e as suas culturas. Então, ao primeiro passo, eu desenvolvi uma pesquisa buscando identificar essas teorias, essas teses, essas expressões preconceituosas que vão tentar justificar o preconceito, a discriminação contra os negros, tanto no Brasil, no mundo e, mais especificamente, como isso vai se configurar no Museu do Marajó e na sociedade marajoara, mais especificamente na região do Arari, ali Cachoeira do Arari, Salvaterra, Santa Cruz, Ponta de Pedra, Soure. Então, na minha pesquisa, eu fiz essa construção das teorias, das teses, dos autores que buscaram justificar toda essa manifestação preconceituosa. Depois, além de falar da história de fundação do Museu do Marajó e do Padre Giovanni Galo, que foi o idealizador de toda a filosofia pedagógica, toda a filosofia expositiva do Museu do Marajó e da sua própria história, eu tentei buscar reconstruir a introdução do negro na região do Marajó, através do tráfico negreiro, introduzindo pelo Maranhão, até vindo para a região norte, Pará, Amazonas e o Marajó. Muito influenciado pela transição de rebanhos que eram criados na região de Belém, na região vizinha, que foram transportados, foram transferidos para o Marajó com o objetivo de garantir a ocupação e a consolidação desse território. Então, nessa construção, eu tentei buscar como os negros foram introduzidos na região do Marajó, e mais especificamente em Cachoeira do Arari, as suas origens. Depois, eu tentei analisar os instrumentos, os elementos expositivos na exposição permanente do Museu do Marajó, como os instrumentos de tortura, onde a gente pode encontrar a bola de ferro, o libambo, o viramundo, o tronco, o pelourinho e o coxo, que era uma estrutura de madeira, uma árvore cavada, onde hoje a gente utiliza para colocar, por exemplo, alimentos para o gado, e era utilizado antigamente para colocar alimento para os negros na condição de escravo. Isso já é uma demonstração como o negro era visto como um ser inferior, muitas vezes era até tirada a sua humanidade, ele era considerado muitas vezes como um animal. O viramundo, por exemplo, o libambo, que era um instrumento de tortura onde era preso no pescoço do negro com uma cruz de ferro soldada atrás, além de impedir que esse negro tentasse fugir daquela propriedade, porque a estrutura de ferro, a cruz atrás, ela enroscaria nos cipós, nos galhos e impediria o negro de fugir, também tinha uma característica aí de atribuir ao negro que ele estava sendo pecador por tentar fugir do seu senhor, porque a estrutura de ferro, a cruz, daria esse elemento dizendo, olha, ele está pecando, por isso que ele está sendo condenado. Então, muitas vezes, o negro aí era colocado como inferior, como um animal, como uma peça, um objeto. Então, tentei identificar quais eram esses instrumentos de tortura, como eles eram utilizados. Isso é muito importante porque há muitos teóricos e muitas pessoas ainda hoje que dizem que a presença negra como mão de obra escrava, compulsória, na região do Marajó foi quase insignificante, e o estudo demonstrou que não. Por exemplo, quando a gente vai falar de um caso específico sobre a Fazenda Arari, lá em Cachoeira do Arari, que era originalmente controlada pela Ordem dos Mercedários, uma ordem religiosa, assim como outras que tinham na região, como os jesuítas, os carmelitas, essa fazenda específica ela tinha cerca de 200 escravos, entre homens, mulheres e crianças. Quando a gente pega esse número de 200 escravos
numa época onde adquirir apenas um homem negro na condição de escravo era muito caro, se necessitava de muito recurso, a gente vê o tamanho dessa fazenda e o tamanho da estrutura dela com a utilização de cerca de 200 escravos. Um dado interessante é que o Frei Caetano Brandão, em visitas na região, só para a gente entender como esse processo de tortura ele era tão severo, ele relatou que nunca viu homens tão desprovidos de Deus. E ele não estava falando dos escravos, dos negros na condição de escravo. Ele estava falando dos religiosos. Porque quando ele chegou nessa fazenda, ele encontrou homens e mulheres com as mãos, os pés, as costas e as partes íntimas feitas em retalhos. Ou seja, de tantos castigos físicos, eles estavam todos cortados. E isso a gente está falando de grupos religiosos, para identificar como a estrutura religiosa dessa época, da Igreja Católica e dessas ordens, ela justificava. Então, nos instrumentos de tortura, eu tentei demonstrar como a presença negra ela foi significante, sim, nessa região, não só como mão de obra escrava, mas na sua contribuição histórica, cultural e social para a formação daquela ilha. Depois, eu trabalhei sobre como o preconceito, a discriminação, ela está presente na nossa região, por mais como a Lilia Schwartz fala, muitas vezes se configura como piadas, como brincadeiras, como algo inocente, algo ingênuo, mas na verdade ela tem uma raiz, então eu tentei buscar a origem disso, quais são as teorias, as teses, os estudos que reforçaram que lá na ponta essas piadinhas, essas brincadeiras, elas se configurassem como manifestações preconceituosas. Então, por exemplo, quando a gente cita Nina Rodrigues, que era um médico legista, que dedicou boa parte da sua vida para justificar que o negro ele era inferior, já nascia inferior, predestinado a não dar certo ao crime, é quando a gente pega uma das frases que diz que o negro, ele parado era suspeito e correndo era ladrão. Ou seja, ele atribuía ao negro a condição de ser criminoso, ou que o negro não adiantava ir para a escola porque ele só servia para atrapalhar. Entre outras inúmeras outras manifestações preconceituosas, isso tem uma construção acadêmica, teórica, eram teses que eram tentadas, justificavam o processo de escravidão, o processo de escravização, de preconceito, mas que lá na ponta o povo ele não sabe dessas teorias. Ele não sabe desses processos de discriminação, mas ele transforma aquilo em piadas, em brincadeiras. E foi isso que o padre Giovanni Gallo tentou fazer dentro do Museu do Marajó. No computador, que ele chamava de computador caipira, que nada mais era do que uma estrutura de armação de taboca com plaquinhas penduradas, um dos tipos de computadores, que ele se inspirou na técnica de Windows, onde o mouse aí seria a mão, e ao você teclar em uma janela, em uma peça, vai abrir uma gama de informações. Essas plaquinhas, em um lado tinham perguntas, imagens, e piadas, expressões preconceituosas. E o nome desse computador era O Preconceito do Jeitinho Brasileiro, que ele extraiu da sociedade, escutando, pesquisando, colocou em exposição para que quando o público chegasse lá, ele se deparasse com aquele tipo de exposição e visse que as suas brincadeiras, suas manifestações preconceituosas eram preconceito sim. Eram processos discriminatórios contra os negros, contra os índios ou contra outros grupos, mais especificamente aí contra os negros. Então ele tentou demonstrar isso e eu tentei fazer a construção dessas teorias, as suas origens, como elas se consolidaram, como elas chegaram numa construção para na ponta se aparecer como negros, como preconceito contra os negros, na verdade. Depois eu tentei buscar a contribuição lexical, linguística de influência ou de origem africana para o vocabulário, para o conjunto lexical da sociedade, não só brasileira, mas da marajoara entre si. E quando eu comecei a desenvolver esses estudos, alguns teóricos diziam que o negro só contribuiu com 2 palavras para o vocabulário, para a forma de falar do marajoara, do brasileiro como um todo. Só que nos estudos eu me deparei com algumas teorias que demonstravam que o negro sim contribuiu de forma muito importante e significativa para a forma do falar, o vocabulário, a fonética do brasileiro e da sociedade como em geral. E eu trabalhei com 3 pontos básicos. A despalatização, que é a supressão, ou seja, a queda do LH. Então o trabalhar vira trabalhar, o talhar vira talhar, que é uma contribuição
do forma de falar negra, o Flamengo, que aí vira Framengo, que muitas vezes muita gente usa como piada, como chacota, mas isso é de origem africana, porque alguns grupos, como os bantus, eles não tinham o L. Então eles tinham essa dificuldade. É por isso que alguns teóricos dizem que o negro não contribuiu nada, os mais voltados para a língua culta, porque eles dizem que é um quê cultural, é um quê infantil. Ou seja, um quê infantil não pode ser considerado como língua culta e isso não tem apropriação. Outros elementos são a apócrife, outros elementos é a presença da apócope e a aferese, que na linguística é a queda da primeira letra ou da primeira sílaba de cada palavra, onde o mais característico lá de Cachoeira do Arari, o São Sebastião, aí vira o Sebastião, vira Bastião, que é muito utilizado hoje pela sociedade quando diz que vai para a festividade de Bastião. Isso é uma contribuição linguística dos negros. E a supressão da última letra ou de uma penúltima letra, o negro vira nego aí. Então isso é uma contribuição na forma de falar muito presente na nossa ilha, que para os teóricos da língua culta isso não deve ser levado em consideração, mas é a forma que o povo marajoara fala, não só as pessoas com menos estudos. Nós vemos pessoas extremamente instruídas falando dessa forma, porque é uma característica, uma forma de comunicação. E por fim, no meu trabalho, eu tentei reconstruir essa presença lexical, essa presença, porque quando a gente entra no Museu do Marajó, nos deparamos com um painel com 110 palavras, onde está escrito, você fala tupi, dando a importância lógica da contribuição indígena para a forma de falar. Então tem 110 palavras ali, que você levanta a plaquinha, mais um computador caipira, quando você levanta essa plaquinha, lá tem um significado. Por exemplo, jacaré, você vai encontrar lá a palavra, aquele que vive de boca aberta. Só que, nos meus estudos, eu consegui comprovar, por exemplo, que o tupi ele não era falado na nossa região. O tupi ele foi trazido através do Nhangatu, pelo que trouxe essa forma de falar para identificar acidentes geográficos, para identificar objetos. E nos meus estudos, eu criei o subtópico dizendo, você fala banto, porque a maior presença de negros de origem africana na nossa região foi de origem banto. E aí eu fiz uma série de palavras de origem africana, de origem banto, como quilombo, marimbondo, o próprio quando nós queremos fazer uma interjeição, uma pergunta ou uma surpresa que nós falamos ele tem uma origem africana. Então a presença africana no meu trabalho, eu tentei demonstrar isso, como a presença histórica negra, como a presença cultural, na formação social, econômica, como o preconceito se configura na nossa região, até na forma como o povo se identifica, porque no meu estudo, fazendo levantamento da população de Cachoeira do Arari, a gente vê que a maioria da população ela é formada por negros, e mesmo assim esse povo se identifica ou como branco ou como pardo. E eu tentei demonstrar também no meu trabalho isso, que a origem da palavra pardo no Brasil era porque ou a pessoa era preto, negro, de origem africana e escravo, ou a pessoa era crioulo, negro, de origem brasileira e escravo. Então eu tentei demonstrar que, por exemplo, o pardo ele vai surgir a partir de 1850, quando vão criar as primeiras leis abolicionistas, né, que de abolicionista não tinham nada, que é a Eusébio de Queiroz, a do ventre livre, a lei do sexagenário, e muitos desses grupos que conseguiam uma alforria, eles não queriam ser identificados nem como pretos, negros de origem africana e escravos, e nem como crioulos, negros de origem brasileiras e escravos. Por exemplo, o escravo de ganho, ele começou muitas vezes a se identificar aí porque ele tinha uma maior liberdade de ir e vir, porque ele transitava aí no meio dos centros urbanos, como pardo também, porque o pardo aí significava que ele não era preto, ou seja, negro de origem africana e escravo, e também ele não queria se identificar como crioulo, que era negro de origem brasileira, nascido no Brasil e escravo. Então hoje, quando a gente vê na sociedade as pessoas se identificando como pardo, que aí eles querem dizer que eles, ou seja, eles não são nem negros, mas também eles não podem, como a Lilia Schwartz fala, eles não podem se identificar como branco. Então aí eles se identificam como pardo, que também, em muitos casos, é uma forma de tentar escapar dessa origem, dessa presença negra na essência da pessoa, na origem.
Então, o trabalho ele consistiu em demonstrar isso. As presenças negras das histórias, das culturas, das manifestações sociais negras no Museu do Marajó, através das frases, fotografias, objetos e pesquisas, e também as ausências. A ausência, na não afirmação da contribuição linguística do negro para essa sociedade, a ausência dessas histórias, dessa contribuição histórica, cultural e social do negro na formação do próprio povo marajoara, porque quando a gente vai identificar a sociedade, a gente vê que a maioria é composta de negros, e mesmo assim, por exemplo, em uma das minhas pesquisas, só para exemplificar, se Cachoeira, em um determinado ponto da história, tinha 10 mil habitantes, depois dessa virada aí de 1850, de 10 mil habitantes, por exemplo, 9 mil ou 8 mil se identificavam como pardo, 1.500 se identificavam como brancos e só 500 se identificavam como negros. E quando você via na sociedade, você via que essa realidade, essa configuração, ela não era real. A gente vai nas fazendas, a maioria da população que trabalha nas fazendas no interior são compostas de negros. E mesmo assim se identificam ou como brancos ou como pardos. Ou seja, é um legado de toda essa gama de preconceitos, influências, discriminações que se configuram na história, na cultura, nas questões sociais, linguísticas, que estão presentes ou ausentes no Museu do Marajó, e eu tentei, a partir dessa exposição, fazer toda essa construção para contribuir para toda essa pesquisa sobre o preconceito, sobre as histórias, as culturas negras e suas influências na formação da própria sociedade cachoeirense e marajoara. A religiosidade ela é muito marcante na região do Arari, que a gente pega aí Cachoeira do Arari, Santa Cruz, Salvaterra, Ponta de Pedras, porque a própria formação desse território como uma estrutura a partir da colonização, que a gente tem a religiosidade também indígena aí, muito marcada nos tesos, servindo como, além de moradia, como local de sepultamento e das suas manifestações religiosas. A partir da colonização, a gente tem a presença religiosa muito grande, porque muitos grupos religiosos, como mais especificamente ali na região do Arari, como os jesuítas, os mercedários, os carmelitas, eles ocuparam esse território administrando muitas propriedades rurais, muitas fazendas, desenvolvendo atividades econômicas como extração de droga do sertão, tabaco, algodão, arroz e, mais especificamente, a criação de gado, que é muito marcada a pecuária na nossa região. Então a gente tem, como já foi falado, por exemplo, a Fazenda Arari, que é em Cachoeira do Arari, que foi um dos exemplares mais significativos da presença religiosa na região, administrada pelos grupos de religiosos dos mercedários. Então esses grupos religiosos, inicialmente, aí, eles se apropriaram dessas propriedades rurais, eles desenvolveram as atividades econômicas e também colocaram em prática as suas doutrinas, os seus dogmas, as suas filosofias religiosas naquela população. Quando a gente pega esses grupos religiosos na catequização, por exemplo, dos grupos indígenas que existiam na região. Quando a gente fala de Cachoeira do Arari, da região do Arari, nós temos aí a fase indígena Ananatuba, a Mangueira, a Formiga, a Acauã, a Formiga e a Marajoara, e por fim foi a última a que teve contato com o colonizador, com os grupos religiosos cristãos, católicos, que eram os Aruãs, que normalmente a gente coloca todo mundo no mesmo patamar, né? Que a gente diz os índios marajoaras. E Marajoara só foi uma fase. Como eu falei, Ananatuba, Formiga, Acauã, Mangueira, Marajoara e Aruã, que são as fases indígenas, que uma diferenciava da outra, tinham elementos na forma de construir suas casas, na forma de subsistência e tudo mais. Mas esses grupos religiosos católicos, eles tiveram uma presença muito marcante na região, porque além de produzir economicamente, explorando a terra, utilizando na criação de gado, eles catequizavam os índios. E através dessa catequização, muito marcada aí por esses grupos como os jesuítas, é que muitas manifestações religiosas no território marajoara, eles vão ter origem. Quando a gente fala, por exemplo, da festividade de São Sebastião, com os mastros lá sendo colocados, enterrados no dia 10 de janeiro e derrubados no dia 20, e depois
se inicia todo o ciclo de esmolação do santo, com os grupos da ladainha percorrendo o campo, vindo para a cidade. Depois, todo o processo de escolha de padrinhos do santo que serão responsáveis por retirada, limpeza dos mastros, pintura, organização das festas, que são os mastros dos homens, das mulheres e das crianças. Isso tem origem nos grupos religiosos. Porque no seu processo de catequização, por exemplo, os jesuítas, eles utilizavam instrumentos musicais, eles utilizavam música para poder facilitar a catequização desses índios, que se sentiam mais atraídos. O próprio mastro, quando você enterra e cobre ele de frutas, como forma de agradecer a colheita, claro que hoje isso tem outras características, tem outras configurações, mas quando ele se envolve esse mastro com frutas, coco, banana, mamão e outras coisas do tipo, para agradecer a colheita, isso foi introduzido pelos jesuítas, por exemplo, pelos grupos religiosos que colocavam esse mastro para atrair os grupos indígenas que existiam naquela região, como forma, tirando o elemento Deus, o ser pagão e colocando ali um santo. Em Cachoeira do Arari é o São Sebastião. Então a presença religiosa ela é muito marcante na composição da sociedade, colocando novos dogmas, novas regras, novos padrões de comportamento, catequizando esse índio não só para ele adotar a nova religião, mas para ele aceitar o processo de colonização, o processo de exploração. Alguns autores diziam, por exemplo, que isso já era utilizado no continente africano, mas quando chegaram no Brasil, eles diziam que os índios brasileiros, os indígenas brasileiros, melhor dizendo, eles não tinham nem o L, nem o F e nem o R no seu vocabulário. Não quer dizer que eles não tinham essas letras no seu vocabulário. O L dizia que eles não tinham leite, ou seja, o português teria que atribuir um novo padrão de leis para organizar essa sociedade, mas claro que eles tinham suas leis próprias. Eles não tinham R, ou seja, eles não tinham o rei, ou seja, eles não tinham um líder na perspectiva europeia. Eles não tinham um líder, alguém que comandasse, alguém para que eles pagassem impostos, claro que eles tinham. Cada grupo indígena, cada fase indígena, cada etnia, eles tinham a sua organização, mas eles diziam o quê? Ah, não tem rei, então vamos fazer eles respeitarem o rei português. E eles não tinham F, ou seja, eles não tinham F, eles não tinham fé. Ou seja, a fé do povo indígena aí, os seus padrões, a sua ancestralidade, as suas crenças, elas não eram levadas em consideração. A religiosidade também é presente, por exemplo, na própria fundação do município de Cachoeira do Arari. Ele foi uma datação de Seis Marias, dada ao capitão-mor André Fernandes Galvinho, que ele recebeu essa propriedade em 1743 e ele só vai começar a explorar essa propriedade a partir de 1747. E a gente pode dizer que a religiosidade é muito presente na própria fundação do município, na própria composição do município de Cachoeira do Arari, porque foi através de um pedido da população da época que eles queriam construir uma capela para fazer as suas manifestações religiosas em devoção a Nossa Senhora da Conceição, hoje padroeira do município de Cachoeira do Arari. Só que o capitão-mor Galvinho aí se recusava a isso, porque ele temia que essas pessoas, ao transitarem por sua propriedade, pudessem furtar os seus gados ou pudessem se apropriar, depredar o seu patrimônio, e ele se negou por muitas vezes, até que essa população se organizou através do governador geral do Marajó, indo ao governador da província do Grão-Pará, até chegando ao rei de Portugal, que ele conseguiu liberar que essa população pudesse construir uma capela em devoção a Nossa Senhora da Conceição. Capela essa que foi construída às margens do rio Arari, onde hoje é o município de Cachoeira do Arari, perto onde hoje é fundada, onde tem a construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Então, no início, só existia a capela, mas não tinha povoado nessa capela, e não tinha povo, porque o povo só podia ir aos domingos fazer suas manifestações religiosas, porque o então capitão André Galvinho, ele se recusava a liberar esse espaço para poder desenvolver, que a população desenvolvesse as suas manifestações religiosas, as suas missas de forma mais próxima.
Então ele só liberava isso no dia de domingo, sob supervisão, mas depois que foi liberado, foi construída aí a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Posteriormente foi erguida a freguesia de Nossa Senhora da Conceição, com essa população podendo constituir casas, manifestar suas procissões, suas missas, suas adorações de forma mais próxima. E daí foi fundado o município de Cachoeira do Arari, que teve no início o nome Cachoeira, porque a fazenda do capitão-mor André Galvinho se chamava Cachoeira, mas foi dado o nome de Cachoeira de Nossa Senhora da Conceição. Depois, ao desenvolver a história de fundação de Cachoeira do Arari, teve outros nomes, como Arari, Arariúna, até finalmente ser chamado de Cachoeira do Arari. Mas a fundação do território do município, depois se compondo como uma cidade, como uma estrutura organizada, com todas as instâncias, ela se iniciou a partir de um desejo daquela população que morava às redondezas da fazenda Cachoeira do André Galvinho, de construir uma capela, uma paróquia, para desenvolver. Aí a gente vê mais uma vez a presença dos grupos religiosos, influenciando essa população para que elas cultuassem, para elas manifestassem essa fé de origem cristã católica e ocupando esse território, que era uma propriedade privada, e depois vai se tornar uma vila, um município, em devoção a Nossa Senhora da Conceição, que hoje é padroeira, e as outras manifestações, como a São Sebastião, vêm de origem aí desses grupos religiosos, como jesuítas, carmelitas e mercedários. As próprias manifestações religiosas contemporâneas hoje de Cachoeira do Arari, mais especificamente aí o Círio de Nossa Senhora da Conceição, ou a própria devoção a Nossa Senhora da Conceição, e a festividade do glorioso São Sebastião, que hoje é patrimônio cultural e material brasileiro, foi reconhecido pelo IPHAN, elas são uma decorrência dessa tradição cultural do período da colonização, da presença jesuíta, da presença dos carmelitas, dos mercedários nessa região, que desenvolveram as suas práticas religiosas, o seu processo de catequização, e aí dentro do Marajó, dentro de Cachoeira do Arari, introduzindo essa devoção à Nossa Senhora da Conceição, e muito utilizado São Sebastião para a catequização dos povos indígenas, com a utilização dos mastros e toda aquela manifestação de enterrar os mastros para agradecer a colheita, que era uma forma como os jesuítas utilizavam para estimular e despertar o interesse dos indígenas nesse processo de se tornarem membros da Igreja Católica, católicos, devotantes. Então, essa manifestação cultural contemporânea de hoje em dia, ela é uma decorrência desse processo de colonização através da religiosidade, através da introdução dos grupos católicos para, além de catequizar, contribuir para a aceitação do processo de colonização nesses territórios. Marajoando Cultural. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Marajoando depende de contribuições. A chave Pix do projeto é esse aí na tela, historialuiz27@gmail.com. Você pode ajudar, mas é claro, se você puder. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.